Ótima segunda-feira, amigos da Sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã. Hoje eu quero convidar você a refletirmos no livro de 1 Crônicas, capítulo 10. Após terminar a genealogia de Israel, chegando até Saul, nós vamos, aliás, passando, né? Porque a genealogia ela vai até o momento em que eles vão para o cativeiro. Olhando o capítulo 9, a gente percebe isso, chega até os filhos de Acás. E depois desse momento de genealogia, nós entramos então na recontagem da história de Israel. E você percebe que agora ela já começa falando sobre a morte de Saul, a derrota de Israel e a morte de Saul. Isso mais uma vez ajuda a gente a entender o propósito do livro de Crônicas. Ele não conta como Saul foi ungido rei, ele não conta o início da história de Saul. O cronista, ele não está eh, interessado, digamos assim, né, em todo o início da história, até porque o início dessa história já está narrada lá no livro de Reis. Ele aqui quer contar e deixar em evidência pontos positivos e pontos negativos que os reis tiveram, que Israel praticou a ponto de levarem eles para o exílio, que era exatamente o momento em que eles estavam vivendo agora. E aqui a recontagem da história de Saul, ela parece já começa no momento triste, né? No momento trágico, falando exatamente sobre a derrota dele. E não somente da derrota, mas também da forma como ele e seus filhos morreram. Saul, como nós já vimos no livro de Samuel, ele morreu em batalha, ele se lançou sobre a sua própria espada, para que ele não fosse levado como prisioneiro dos filisteus. E o seu escudeiro também, né? O escudeiro não quis matar o rei, então também após o rei se cometer o seu suicídio, ele também se suicida. No outro dia, quando os filisteus vão pegar o despojo de Israel, eles encontram o corpo do rei. E eles então pegam as armas do rei, arrancam o corpo, pegam o corpo dele, arrancam a cabeça, as armas e a cabeça eles colocam no templo do Deus deles. E dessa forma, então, era a maneira que eles encontravam, né, de insultar, de mostrar que o Deus Dagon era mais poderoso do que o Deus de Israel. Os homens de Jabes, ao ouvirem aquilo que aconteceu, o que fizeram com o corpo do rei, vão, montam uma estratégia e acabam tirando o rei, o corpo do rei, né, e dos filhos dele, de onde estavam, e acabam fazendo uma sepultura e enterram o rei de uma forma mais honrada e decente, sem grande pompa, e apenas pranteiam e jejuam pela morte do rei. E eu queria refletir com você sobre os últimos versos do capítulo 10, que diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara, né, consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu seu reino a Davi, filho de Jessé. Daú, ó. Saul fez coisas boas durante seu reinado. Ele não foi somente um rei ímpio. Não, ele era um homem bom. Senão Deus não o haveria escolhido para ser o rei de Israel. O problema é que na caminhada, depois que ele se tornou rei, o coração dele se corrompeu e se afastou do Senhor. Isso traz para mim e para você uma mensagem muito forte, porque o mesmo Deus que escolhe é o Deus que pode rejeitar. O pecado de Saul
não é somente o pecado de consultar uma necromante, mas o maior pecado dele foi se afastar do Deus de Israel. O Deus que escolhe é o Deus que pode rejeitar. Se você e eu fizermos decisões abertas de rebelião contra Deus, se você e eu, em algum momento da nossa caminhada, começarmos a dar mais ouvidos à nossa vontade do que à vontade de Deus, se você e eu, em algum momento, acharmos que já estamos imunes ou que estamos acima da obediência a Deus, nós vamos nos colocar num terreno muito perigoso, aonde o inimigo de nossa alma pode tirar grande vantagem e nos levar a uma ruína, assim como ele conduziu o rei Saul. Hoje, eu quero apelar ao seu coração. A história de Saul, que foi um grande rei, que venceu grandes batalhas para Israel, foi o primeiro rei de Israel. A descendência dele era para continuar ali no trono, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu absolutamente tudo, até a sua própria salvação, por causa da transgressão cometida contra o Senhor, porque ele não obedeceu ao Senhor e por ele consultar o inimigo e não consultar o Senhor Deus de Israel. Talvez você e eu estejamos de forma muito sutil, começando a nos afastar em algum aspecto do caminho do Senhor. Hoje, eu apelo ao seu coração, que você permita que o Espírito mostre e revele a você se algo dessa natureza está sendo cometido por você, para que você volte ainda enquanto é tempo, para que você volte ainda enquanto há graça, amor e perdão em Deus para você. Uma ótima segunda-feira, querido amigo, querida amiga. Lembre-se, na quarta-feira nós temos o nosso jejum e amanhã nós nos encontramos aqui na sala 57.